Essa aqui é essa é a assinatura dele. É a assinatura dele. E realmente é a assinatura que ele tem no RG dele. A assinatura da carta é bem parecida com a do documento de identidade. Mas, né? Loucura Então, isso. Toda carta termina com uma assinatura. e depois que aconteceu toda essa fatalidade na nossa família, eu não voltei mais para minha casa. Estou morando agora com meus pais, né? Então com a carta agora pode ser que eu tenha um estímulo até para voltar. Pretendem voltar para casa? Com certeza. Eu fui atrás de vários médiums que incorporam Hans e recebi algumas negativas. Uns disseram que não poderiam participar da reportagem porque isso aumentaria a demanda do centro, eles não estariam prontos para atender essa demanda. Outros disseram que o próprio espírito consultado disse que não, né? Mas esse outro médium do Rio de Janeiro disse sim. Continuo a busca por outros médios que incorporam Hans e acabo descobrindo um outro espírito, o de Hansen. Olha a plaquinha ali, ó. A figura do Hansen, que é muito parecida com aquela figura que a gente encontrou lá no centro onde o Edson trabalha. Só que naquele caso é Hans, aqui é Hansen. E aqui a gente tem a data de nascimento e a data de morte. E essa data aqui coincide com a Primeira Guerra Mundial. É uma mistura, né? Vai misturando. No salão, algumas pessoas nos procuraram para contar histórias de cura. Meu filho, de quando tinha 20 anos, ficou sem enxergar. Ficou por quase 2 anos. E veio fazendo tratamento e ele voltou a enxergar. Esse é o médico que incorpora, José. Agora eu vou começar a preparação. Os cristais, temos alguns quadros, né? Tem ali o Chico Xavier, né? A imagem da Nossa Senhora Aparecida. Aí, mais uma incorporação. Buongiorno. Bom dia, doutor. O que é isso? Esse é o pessoal da TV que vieram filmar. TV? Que É, isso? televisão, para o senhor. Televisão? É, aí eles estão pedindo permissão. Imagens? Isso. Brasileiros? Sim. Não são americanos? Não. Espiões? Não, não são, é aquele alemão, né? Não, doutor. Não são subversivos? Não, doutor. Qual é o seu nome? Eliane. O meu é Hansen. Dr. Hansen, eu conheci alguns médiums brasileiros que incorporam o espírito de Hans. Hansen. É a mesma? É o mesmo espírito? Hans e Hansen é o mesmo? Filho, no Brasil eu estou em 3 lugares. Rio de Janeiro, Uberlândia. O que falou? Não é Maranhão, lá de cima? Maranhão. Maranhão. É o nome desse atrapalhamos, assim. Outros se dizem estar comigo. Não. Eu vou mostrar para o senhor a foto. Foto. É uma pintura de Hans. Ele é esse. Isso. É muito parecido, não? Ele está ali. É o mesmo? Não é meu rosto não, filha. Às vezes confundem Hansen com Reins. Reins, Hansen. Jesus é único. Deus é único. Dá meu faca, meu tesouro. Tá chegando. Pedi pra pegar. Tá demorando primeiro? Por quê? Traga o filho para ir? Esta senhora praticamente não andava. Cabeça de fêmur, direita e esquerda. Artérias femorais. Dr. Hansen, qual foi a circunstância da sua morte? A minha morte. Eu prefiro não comentar. Foi muito desagradável. Mas foi em qual guerra? A primeira ou a segunda? Na Segunda Guerra. É porque eu vi tava como data de morte 1917, que na primeira ali no quadrinho. Tá errado o quadrinho, então? Não. Às vezes mudam muitas coisas. Tá doendo, filha? Não. Não dói. Deus abençoe. É difícil registrar essa negociação porque tudo é sob consulta e eles não permitem que seja gravado. É uma produção bem delicada. Para gravar uma entrevista com o médium João de Deus,
é preciso seguir algumas regras. Todo mundo aqui tem que vestir branco, é uma das condições que a gente aceitou, comprou umas roupas brancas no dia que a gente chegou e ter muita paciência. Foram 3 dias de negociação e alguma insistência para conseguir gravar uma entrevista que durou menos de 3 minutos. Você vai fazer umas 5 perguntas ou mais? Não mais que isso, eu te prometo. São muitos jornalistas que te procuram, isso te gera algum incômodo? Como é isso para o senhor? Para mim, jornalista, você esteve aqui, você está a par, que todo jornalista, para mim, faz parte da minha vida. Foi o que me fez abertura para outros países. Espíritos que são de 1000 anos antes de Cristo, como o rei Salomão, né? Como é receber esse tipo de entidade? O senhor fica com algum registro? Como é isso para o senhor? Eu sou inconsciente, eu faço é dormir. Isso não fica nada de registro. Entendi. O senhor me contaria um pouquinho, muito brevemente, a sua história, assim, de onde o senhor veio? Eu sou de uma cidade do interior, sou alfaiate, e tenho essa missão já há 60 anos. Agora a gente falta de uma pergunta mais contundente ou explicar um detalhe ali, como ele usa faca, como usa tesoura, não são instrumentos usados pelos médicos? Tá certo, muito obrigado por me receber e pelo seu trabalho. É um prazer te conhecer. Muito obrigado. Agora, ali, estava vendo, você que encerrou a entrevista e não ele. Você estava bem constrangido, você acha ou não? Eu estava. Teve uma outra coisa que eu acho que também não entra na edição, mas ele veio com uma conversa anterior a isso que meu pai estava com problema e que... Essa questão do meu pai me pegou um pouco, sim, mas depois foi explicada que meu pai estava num período de muito trabalho, era estresse e tal, enfim, segundo ele. E de fato meu pai estava num período... Segundo o João? Segundo o próprio João. Mas isso te abalou? Lógico. Fiquei preocupado, né? Porque ele é um cara... Então, na verdade, nele. Não, em alguma medida sim, né? Não, mas assim, é muito interessante, na verdade, o processo. Tem muitas coisas que eu não registrei que foram, assim, incríveis de assistir. Eu vi ele virando para uma pessoa e falar, filho, no seu caso eu sinto muito, na fila, de encostar no cara e falar, eu não tenho o que fazer. E a pessoa desabar, assim, entendeu? Caramba. Então, são situações incríveis. As duas assim, coisas? Ele faz as duas coisas. Mas você tem isso gravado? Não. Você vai ver ainda hoje a volta para casa depois da perda do filho. Os cientistas que estudaram a veracidade das cartas psicografadas. O que vocês concluíram nessa pesquisa, precisamente? Tudo jóia? Tudo bem? Com licença. Vamos lá para casa, né? Eu estou preparada, eu estou bem emocionada, né? Está preparado? E a senhora está morando aqui? Sim, aqui em cima. Aqui é a casa da minha mãe. E desde que aconteceu eu não voltei mais para casa. E aí eu estou tentando pegar forças, né, para estar indo. Vim, mãe, para dizer à senhora que não se sinta culpada pelo que me ouve. Aguinaldo, o filho de Sueli, morreu de infarto na sala da casa aos 20 anos de idade. O infarto que me transferiu para cá não ocorreu por conta de nossa triste discussão. Ele aconteceu, mãe, porque nós sabemos que a diabetes nos traz muitas complicações. E eu, mãe, não me cuidei da forma como precisava. 3 meses depois da morte do filho, os pais receberam uma carta psicografada pelo médium Rogério. Pai, seja forte e paciente com minha mãe. Ela precisa do Senhor. Te amo. O marido reformou a casa para que a mulher consiga voltar a viver aqui. Ai, filho. Saudade. Tá diferente. Eu vou voltar sim pra casa. Eu vou voltar e aprender a conviver sem o Júnior. Toda saudade. É o que todo mundo fala, né? Chorar. Não de tristeza. Não mais. Mas agora eu choro de saudade. É muito emocionante de lembrar
da vida que a gente teve, das alegrias que a gente teve muito aqui dentro. E agora essa alegria vai ter que manter, mas sem a presença do Júnior. Que ele era muito marcante, né? Ele chegava chegando, né, filho? Tá bem bonito aqui. Deu trabalho. Tá dando trabalho, mas Deus quiser vai dar tudo certo aí. Vem. Aqui é o quarto dele. Pra casa. Vou voltar, filho, por você. Eu vou voltar. Eu acho que é uma vitória nossa. Mas é uma vitória, né? Minha, da minha filha, muito, né? Não pelo local onde eu estava, né? Mas a gente é a nossa casa, então nada melhor do que o nosso lar, né? A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora tem um núcleo de pesquisa de espiritualidade. O coordenador, o Dr. Alexander, vai nos receber agora. Os cientistas estudaram um conjunto de cartas psicografadas por Chico Xavier. O médium psicografou milhares de livros e cartas durante mais de 70 anos. O primeiro objetivo fundamental dessa pesquisa foi identificar se o Chico Xavier, se as informações estavam nas cartas, primeiro, eram precisas, e segundo, se ele teria tido acesso por via regular a essas informações. Vocês concluíram nessa pesquisa, precisamente? Elas eram 98% dos casos exatas, precisas, verdadeiras. Entre as cartas de Chico Xavier pesquisadas pelos cientistas estão as de Beto. Com licença, tudo bem com a senhora? Obrigada, tudo você, bem? Prazer. Ele era estudante de medicina e morreu num acidente de trem em 1972. Tinha apenas 19 anos. O sofrimento era muito grande, sabe? Era muito grande e continua sendo muito grande. Só que depois que eu falei com Chico Xavier, que nós fomos lá, quando dei a mão para o Chico, é como tivesse penetrado em mim, no meu ser, alguma coisa de muito importante, de muito interessante, sabe? O senhor ainda tem as cartas? A nossa primeira carta tem 72 páginas, né? É uma coisa maravilhosa. Quantas páginas? 72 páginas, mas não há dúvidas que é o Beto. Porque tudo que dizia na mensagem, o Beto fazia. A gente aprende que razão e fé são coisas diferentes e a fé é aquilo que não é racional. Como é que a gente consegue relacionar essas duas coisas? Como é que vocês lidam com isso no ambiente de pesquisa, né? Primeira coisa, a gente não quer provar a fé, isso é uma coisa muito importante. O que a gente quer é estudar este fenômeno, quer dizer, é papel da ciência estudar os fenômenos da natureza. Uma das áreas que nos interessa é que as experiências espirituais podem ajudar a entender por que as experiências espirituais estão ligadas com estados alterados de consciência, a mente está funcionando de modo alterado. Então, uma das propostas é justamente tentar investigar se há evidências de que a consciência poderia de alguma forma estar funcionando fora dos modos habituais que nós conhecemos. Agora você fica pensando, querendo uma cartinha, uma linha, um bilhete, qualquer coisa do seu ente querido.